Linhas perfeitas traçadas no deserto mais seco do mundo. Figuras gigantes que só fazem sentido a partir de 300 metros de altura. Precisão milimétrica executada há 1500 anos sem instrumentos modernos. Os Nazcas deixaram o enigma arqueológico mais desconcertante do planeta, e ninguém pode explicar como o fizeram. Capítulo 1. A descoberta aérea e as primeiras anomalias. Era 1927 quando o arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi subiu a bordo de uma pequena aeronave comercial que sobrevoava a árida região de Nazca. O que viu da janela desafiaria tudo o que a ciência acreditava saber sobre as civilizações antigas. Lá embaixo, gravadas na superfície do deserto, estendiam-se linhas perfeitamente retas que pareciam continuar até o horizonte. Mas não eram linhas quaisquer. Estas se mantinham absolutamente retas por quilômetros e quilômetros, sem se desviar nenhum só grau. Mejia Chespi tomou notas freneticamente enquanto o avião continuava sua rota. O que estava vendo não deveria existir. Uma civilização que não conhecia a roda, que não trabalhava o ferro, que não tinha sistema de escrita conhecido, havia criado padrões geométricos que rivalizavam com a precisão de nossos engenheiros modernos. E aqui vem o mais desconcertante. Essas linhas só faziam sentido do ar, do solo. Eram simplesmente sulcos pouco profundos na Terra, sem significado aparente, sem propósito visível. Mas de cima, dessa perspectiva que supostamente os Nazcas nunca puderam ter, se revelavam como um sistema complexo e deliberado de marcas que cobriam centenas de quilômetros quadrados. A pergunta que atormentou Mejia Chespi e que continua sem resposta até hoje era simples, mas devastadora. Por que criar arte que não se pode ver? Quando os cientistas começaram a medir essas linhas com instrumentos modernos, os resultados foram ainda mais perturbadores. Estamos falando de mais de 800 linhas retas documentadas, algumas das quais se estendem por 15 quilômetros, sem se desviar mais de 2 metros de uma linha perfeitamente reta. Para colocar isso em perspectiva, imagine tentar caminhar em linha reta por 15 quilômetros. Agora imagine fazê-lo com uma precisão tal que seu desvio máximo seja de apenas 2 metros. E agora imagine fazê-lo sem GPS, sem teodolitos, sem nenhum dos instrumentos que nós consideramos essenciais para este tipo de trabalho. Os Nazcas conseguiram algo que nossos engenheiros modernos, com toda a sua tecnologia, consideram extremamente difícil. A largura dessas linhas se mantém constante em 15 centímetros, com uma profundidade uniforme de outros 15 centímetros. Esta consistência se mantém ao longo de quilômetros e quilômetros de terreno irregular, subindo e descendo colinas, cruzando vales, mantendo-se perfeita. As medições por carbono 14 confirmaram que essas linhas foram criadas entre os anos 500 e 700 depois de Cristo. Isso significa que há 1500 anos alguém estava executando trabalhos de engenharia, que hoje exigiriam equipamentos de GPS de precisão militar. E aqui está a parte que realmente vai deixar você pensando. Nossos sistemas GPS atuais, essa tecnologia que consideramos a última palavra em precisão, tem uma margem de erro de entre 3 e 5 metros. Os Nazcas, com suas ferramentas primitivas, superaram a precisão de nossos satélites. Mas talvez o mais estranho de tudo seja onde se encontram essas linhas. O deserto de Nazca é literalmente um dos lugares mais inóspitos do planeta. Estamos falando do deserto mais seco do mundo, com precipitação anual de apenas 0,6 milímetros. Para que você tenha uma ideia, isso é menos água do que cai em sua cidade em 1 hora de chuva leve. Os ventos constantes sopram a uma velocidade média de 13 km por hora, dia após dia, ano após ano. Qualquer marca superficial deveria ter sido apagada há séculos. As temperaturas flutuam até 45 graus centígrados entre o dia e a noite, o que deveria expandir e contrair qualquer material até destruí-lo. E, no entanto, aí estão as linhas, perfeitas, intactas, como se tivessem sido traçadas ontem.
A explicação científica oficial é que uma camada de óxido férrico na superfície do solo protege naturalmente os traços. Mas esta explicação gera mais perguntas que respostas. Se esta camada protetora é tão efetiva, por que não vemos linhas similares em outros desertos do mundo? Por que precisamente aqui, neste lugar específico, as condições são perfeitas para preservar arte milenar? É como se o próprio deserto tivesse sido projetado para ser uma tela eterna. Quando começamos a estudar não só as linhas retas, mas toda a extensão do sítio, os mistérios se multiplicam exponencialmente. Estamos falando de 450 quilômetros quadrados de deserto, cobertos com mais de 800 linhas retas, mas isso é só o começo. Também há espirais perfeitas, algumas tão grandes, que requerem caminhar vários quilômetros para completar sua circunferência. Há trapezoides simétricos de proporções matematicamente exatas. Triângulos equiláteros cujos ângulos são perfeitos até as décimas de grau. E depois estão as figuras. O beija-flor gigante de 96 metros de envergadura, a aranha de 46 metros de comprimento, o macaco de 135 metros que inclui detalhes anatômicos que só são visíveis a partir de 200 metros de altura. Cada uma dessas figuras está executada com uma precisão que rivaliza com os melhores designs por computador. Mas aqui vem o que realmente desafia toda a lógica. Muitas dessas figuras estão orientadas para pontos cardeais específicos. Não é coincidência, é planejamento deliberado. 19 linhas apontam exatamente para o aglomerado estelar das Pleiades. Outras seguem o movimento da constelação de Órion com uma precisão que sugere décadas de observação astronômica. Como se coordena um projeto desta magnitude? Como se mantém a precisão ao longo de quilômetros sem poder ver o resultado final? Como se assegura que os alinhamentos astronômicos sejam exatos quando se está trabalhando do nível do solo? A escala do projeto é esmagadora. Se fôssemos criar algo similar hoje, precisaríamos de equipes de topógrafos, engenheiros, arqueólogos, astrônomos, todos trabalhando com a tecnologia mais avançada disponível. E ainda assim seria um desafio monumental. Os Nazcas o fizeram com paus de madeira, cordas de fibra vegetal e pedras como pesos. A repetição sistemática de padrões ao longo de quilômetros de distância sugere um nível de organização e planejamento que vai muito além do que deveríamos esperar de uma civilização que, segundo todos os registros, não tinha escrita para documentar seus planos. Mas o que você descobrirá sobre a precisão matemática dessas linhas fará com que questione tudo o que acreditava saber sobre as capacidades das civilizações antigas. Capítulo 2. Precisão matemática impossível. Os números que não batem. Se as linhas retas de Nazca já eram perturbadoras, espere conhecer as matemáticas que se escondem por trás de sua construção. Porque quando os engenheiros modernos tentaram replicar essa precisão usando a tecnologia mais avançada disponível, se encontraram com uma realidade incômoda. Os Nazcas os superaram por vários séculos. Os topógrafos atuais precisam de teodolitos de precisão, sistemas GPS militares, software de design assistido por computador e laser de medição para conseguir o que os Nazcas fizeram com paus de madeira e cordas de fibra vegetal. E ainda assim, quando comparamos os resultados, os antigos peruanos mantêm a vantagem. Uma equipe de engenheiros alemães tentou em 1998 replicar uma linha Nazca de 15 quilômetros usando a melhor tecnologia disponível. Trouxeram equipamentos avaliados em mais de 2 milhões de dólares. Teodolitos Wild-T 2000, sistemas GPS diferencial, software de topografia CAD e uma equipe de 12 especialistas. Trabalharam durante 3 semanas sob condições ideais. Seu resultado final, uma linha com margem de erro de 2,3 metros. Impressionante para padrões modernos. Mas quando a compararam com a linha original Nazca que haviam usado como referência, descobriram algo que os deixou sem palavras. A linha de 1500 anos de antiguidade, exposta a séculos de ventos,
mudanças de temperatura e erosão, tinha um desvio máximo de apenas 1,8 metros. Depois de 1,5 milênio, continuava sendo mais precisa que o trabalho de engenheiros do século XX e equipados com tecnologia espacial. Mas a precisão em distância é só o começo do quebra-cabeça matemático. Quando você analisa as tolerâncias na largura e na profundidade dos traços, os números se tornam completamente irracionais. Estamos falando de uma variação máxima de 50 centímetros na largura de linhas que se estendem por quilômetros. Para que você entenda a magnitude dessa precisão, isso representa uma margem de erro de 0,003%. Os edifícios mais precisos do mundo, construídos com tecnologia laser e controle computadorizado, permitem margens de erro de até 2%. Os Nazcas foram 600 vezes mais precisos que nossos padrões atuais de construção. A profundidade dos sulcos apresenta outro mistério técnico. 15 centímetros exatos, mantidos ao longo de quilômetros de terreno irregular. Subindo colinas, descendo vales, cruzando ravinas secas. A profundidade nunca varia mais de 2 centímetros. Isso requer um controle constante da força aplicada e um conhecimento detalhado da composição do solo em cada ponto do traçado. Nossas máquinas escavadeiras modernas, controladas por computador e equipadas com sensores de profundidade, lutam para manter esse nível de precisão em distâncias longas. Como conseguiram trabalhadores manuais há 1.500 anos? E então chegamos às matemáticas ocultas nas figuras geométricas. A proporção áurea, essa relação sagrada de 1,6118, que os gregos chamaram φ e que encontramos na arte mais sofisticada do Renascimento, aparece sistematicamente em dezenas de geoglifos de Nazca. Não estamos falando de coincidências. A análise matemática de 47 figuras diferentes revelou a presença da proporção áurea em 34 delas. Isso é uma taxa de aparição de 72%, estatisticamente impossível de atribuir ao acaso. As espirais de Nazca seguem sequências de Fibonacci com uma precisão que teria feito Leonardo da Vinci chorar de alegria. Essas sequências matemáticas foram oficialmente descobertas por Leonardo de Pisa, Fibonacci, em 1202 d.C., mais de 500 anos depois de que os Nazcas as estivessem usando para decorar o deserto com espirais perfeitas. Mas aqui vem o que realmente desafia toda explicação racional: o conhecimento geométrico avançado que demonstram ângulos de 30, 45 e 60 graus, executados com uma precisão de 0,1 graus, sem transferidores, sem instrumentos de medição angular, sem sequer um sistema numérico decimal documentado. Os padrões fractais que aparecem em algumas figuras requerem um entendimento matemático que, segundo nossos livros de história, não deveria ter existido nas Américas até a chegada dos europeus. Fractais são padrões geométricos que se repetem em diferentes escalas, um conceito que a matemática ocidental não formalizou até o século XX com o trabalho de Benoit Mandelbrot. E, no entanto, os Nazcas estavam criando arte fractal 1.400 anos antes de nós entendermos sequer o que era um fractal. O problema da curvatura terrestre adiciona outra camada de impossibilidade técnica. Quando você traça uma linha reta de mais de 20 quilômetros na superfície da Terra, tem que compensar constantemente pelo fato de que nosso planeta é uma esfera. Cada quilômetro de distância eleva o horizonte 7,8 centímetros. Ignorar esse cálculo significa que sua linha reta será, na realidade, uma curva que se desvia cada vez mais da direção desejada. Os topógrafos modernos usam tabelas de correção, calculadoras especializadas e software geodésico para fazer essas compensações. Os Nazcas não só conheciam esse princípio fundamental da geodésia, o aplicaram sistematicamente em suas linhas mais longas. A análise topográfica moderna confirmou que as linhas de mais de 20 quilômetros incluem compensações precisas pela curvatura terrestre. Isso significa que entendiam que a Terra era esférica e conheciam aproximadamente seu raio.
6.371 quilômetros. Esse conhecimento é historicamente problemático, porque, segundo todos os registros acadêmicos, as civilizações americanas não descobriram a esfericidade da Terra até depois do contato europeu. Os gregos haviam calculado a circunferência terrestre no século III a.C., mas esse conhecimento supostamente nunca cruzou o Atlântico. Então, como se explica que uma civilização primitiva estivesse aplicando princípios de geodésia que na Europa só dominavam os matemáticos mais avançados? As interseções de linhas apresentam talvez o quebra-cabeça matemático mais complexo de todos. Há mais de 300 pontos documentados, onde linhas de diferentes períodos históricos se cruzam sem alterar a precisão geométrica de nenhum traço. Algumas dessas interseções envolvem até 7 linhas diferentes, todas mantendo suas orientações originais com precisão milimétrica. Isso não é acidental, requer planejamento espacial que necessita mapas detalhados, cálculos trigonométricos complexos e um sistema de coordenadas que funcione em escala regional. Estamos falando de um projeto de engenharia que abrange séculos, com múltiplas gerações de trabalhadores que deviam manter especificações técnicas exatas, sem se desviar nenhum grau dos planos originais. Algumas linhas foram deliberadamente traçadas sobre outras mais antigas, criando sobreposições que preservam ambas as geometrias intactas. É como construir uma rodovia que passa por cima de outra, sem afetar o tráfego de baixo. Exceto que estamos falando de projetos separados por décadas ou até séculos de diferença. A coordenação temporal que isso requer é simplesmente esmagadora. Como se mantém registros precisos de localizações, orientações e especificações matemáticas durante gerações? Como se transmite conhecimentos geométricos complexos com a precisão necessária para que um trabalhador do ano 650 d.C. possa continuar perfeitamente um projeto iniciado no ano 500 d.C. E faziam isso sem escrita conhecida, sem papel, sem arquivos, sem bibliotecas. A evidência de manutenção sistemática adiciona outra dimensão ao mistério. Muitas linhas mostram sinais claros de ter sido reparadas ou retraçadas múltiplas vezes ao longo dos séculos. Isso implica não só a construção original, mas um sistema de conservação que funcionou durante gerações. Imagine a estrutura organizacional necessária. Equipes de inspeção que regularmente percorriam centenas de quilômetros de linhas para identificar danos por erosão ou pisoteio animal. Turmas especializadas de manutenção que conheciam as especificações exatas de largura, profundidade e orientação de cada traço específico. Um sistema de controle de qualidade que funcionou sem interrupção durante séculos. Tudo isso coordenado sem nenhum sistema de comunicação escrita que tenha sobrevivido até nossos dias. Capítulo 3. Os geoglifos gigantes. Arte que só se vê do céu. Se as linhas retas de Nazca desafiavam a lógica, as figuras gigantes entram diretamente no território do impossível. Porque não estamos falando simplesmente de arte decorativa. Estamos falando de representações anatomicamente perfeitas, de criaturas que requerem conhecimentos zoológicos, biogeográficos e técnicos que não se encaixam em nenhuma explicação convencional sobre as capacidades dessa civilização. O beija-flor gigante é provavelmente a figura mais reconhecível e com razão. Seus 96 metros de envergadura o tornam uma das obras de arte maiores já criadas por mãos humanas. Mas quando os ornitólogos começaram a estudar os detalhes anatômicos representados no geoglifo, fizeram uma descoberta perturbadora. A espécie específica de beija-flor representada não existe na região de Nazca. De fato, não existe em nenhum lugar da árida costa peruana. As características anatômicas do geoglifo, a curvatura específica do bico, as proporções das asas, a forma distintiva da cauda, coincidem exatamente com o beija-flor ermitão gigante, uma espécie que vive exclusivamente nas selvas tropicais do leste do Peru.
Para que os Nazcas tivessem observado essa espécie o suficiente para criar uma representação anatomicamente precisa, teriam precisado viajar mais de 1.000 quilômetros através da Cordilheira dos Andes, uma das cadeias montanhosas mais perigosas do mundo. A viagem teria levado meses, cruzando alturas de mais de 5.000 metros, geleiras, precipícios e território controlado por tribos hostis. E não estamos falando de uma representação aproximada. Cada detalhe do geóglifo coincide com a anatomia real da ave. 18 penas primárias em cada asa, o número exato da espécie. A curvatura precisa do bico adaptado para extrair néctar de flores específicas, inclusive a proporção exata entre o comprimento do corpo e a envergadura. Mas aqui vem o verdadeiramente inexplicável. Alguns detalhes anatômicos representados no geoglifo só são visíveis mediante dissecção. A estrutura interna da asa, a posição de certos órgãos, detalhes que um observador casual nunca poderia perceber em uma ave viva. A aranha de 46 metros apresenta um mistério ainda mais profundo. Os entomólogos que estudaram o geóglifo identificaram a espécie como Riccinulae, um tipo de aranha extremamente rara que vive exclusivamente nas cavernas mais profundas da selva amazônica. Essas aranhas são tão escassas e vivem em lugares tão inacessíveis que a ciência ocidental não as documentou até 1980. Os detalhes anatômicos são perfeitos até o nível microscópico. O número correto de segmentos nas patas, 7 por pata, a estrutura exata dos quelíceros, as peças bucais, a forma precisa do abdômen, inclusive as proporções entre o cefalotórax e o opistossoma coincidem milímetro a milímetro com espécimes reais. Mas o mais desconcertante é que o geoglifo inclui representações dos órgãos reprodutivos externos, estruturas tão pequenas que só são visíveis com microscópio e que requerem dissecção especializada para observar. Como chegaram os Nazcas a conhecer detalhes anatômicos que nós só pudemos documentar com tecnologia do século XX? O macaco de 135 metros adiciona outra dimensão ao quebra-cabeça biogeográfico. A espécie representada é claramente um macaco-aranha da família Atelidae, mas não qualquer macaco-aranha. Os detalhes anatômicos específicos, o comprimento desproporcional dos braços, a ausência de polegar, a cauda preênsil extremamente longa, coincidem exatamente com o macaco-aranha de Geoffroy, uma espécie nativa das selvas centro-americanas. Esta espécie não só vive fora do território Nazca, mas fora do continente sul-americano. Para que os Nazcas tivessem observado esses primatas, teriam precisado viajar mais de 3.000 quilômetros para o norte, cruzar o Istmo do Panamá e adentrar-se nas selvas da Costa Rica ou Nicarágua. E mais uma vez, os detalhes vão além do que qualquer observador casual poderia perceber. O geóglifo inclui a representação precisa das dobras da pele nas articulações, as proporções exatas entre os diferentes segmentos das extremidades, inclusive detalhes da musculatura que só seriam visíveis em um cadáver dissecado. O condor de 134 metros apresenta talvez o mistério técnico mais impressionante de todos. Não porque a espécie seja geograficamente impossível, os condores, sim, vivem nos Andes peruanos, mas pelo nível de detalhe anatômico representado. Cada pena individual está traçada com precisão, não só sua forma, mas sua posição exata na estrutura da asa. Os ornitólogos contaram mais de 300 penas individuais representadas no geoglifo, cada uma em sua posição anatomicamente correta. Para criar essa representação, os artistas Nazcas teriam precisado estudar condores mortos com o nível de detalhe de um anatomista moderno. Mas o mais extraordinário é que o condor está representado numa posição de voo extremamente específica, o momento exato em que as asas mudam de posição durante o planamento térmico. Esta posição dura apenas frações de segundo e é impossível de observar a olho nu. Só a fotografia de alta velocidade permitiu aos cientistas modernos estudar essa fase específica do voo do condor.
Como representaram os Nazcas um momento do voo que nós só pudemos documentar com câmeras de 1000 quadros por segundo? A técnica de construção dessas figuras adiciona outra camada de impossibilidade. Todas estão executadas numa só linha contínua, sem levantar a ferramenta do solo. Isso significa que o artista tinha que planejar cada centímetro do traçado antes de começar, porque não havia possibilidade de correção ou ajuste durante o processo. Imagine tentar desenhar uma figura de 135 metros de comprimento com detalhe anatômico perfeito, usando uma só linha contínua, sem poder ver o resultado final até subir a 200 metros de altura. E fazê-lo com uma precisão tal que cada detalhe anatômico seja cientificamente correto. A coordenação requerida para essas construções é esmagadora. Algumas figuras requereram equipes de até 50 pessoas trabalhando simultaneamente em diferentes sessões, todas seguindo um plano mestre que devia estar memorizado com precisão absoluta. Um só erro de coordenação arruinaria toda a figura. Os pontos de controle distribuídos ao longo das figuras sugerem um sistema de supervisão técnica extremamente sofisticado. Esses marcadores temporais deviam ser invisíveis no resultado final, mas suficientemente precisos para guiar o trabalho de múltiplas equipes durante semanas ou meses de construção. E depois estão as figuras antropomorfas que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida. O famoso astronauta de 30 metros apresenta características que não coincidem com nenhuma representação humana tradicional da cultura Nazca. O capacete, o traje, as proporções corporais alteradas, tudo sugere influências iconográficas que não têm paralelo em sua arte cerâmica ou têxtil. As mãos gigantes, com dedos estendidos, algumas de mais de 40 metros de comprimento, representam gestos que não aparecem em nenhuma outra manifestação artística Nazca. Os arqueólogos compararam esses gestos com todas as representações conhecidas de mãos na arte pré-colombiana, sem encontrar paralelos. As figuras híbridas humano-animal apresentam combinações anatômicas que desafiam tanto a lógica biológica quanto a tradição iconográfica Nazca. Seres com cabeças humanas e corpos de aves, criaturas com extremidades de diferentes espécies animais, representações que parecem mais próximas da ficção científica que da arte religiosa tradicional. Todas essas figuras compartilham uma característica desconcertante. Só tem sentido visual a partir de alturas específicas. O beija-flor requer uma altitude mínima de 300 metros para ser reconhecível. A aranha precisa de 200 metros. O macaco, 250 metros. É como se tivessem sido projetadas especificamente para serem vistas do ar, por observadores que podiam voar a altitudes exatas e manter posições de voo estáveis o tempo suficiente para apreciar cada detalhe anatômico. Os Nazcas, segundo todos os registros históricos, nunca desenvolveram tecnologia de voo. Capítulo 4. Conhecimentos astronômicos avançados. Se você acreditava que a precisão matemática das linhas de Nazca era perturbadora, espere descobrir o que sabiam sobre o cosmos. Porque os Nazcas não estavam só criando arte no deserto, estavam construindo o observatório astronômico mais sofisticado do mundo antigo, um que rivalizaria com nossos centros de pesquisa espacial modernos. A primeira pista chegou quando os astrônomos começaram a analisar as orientações das linhas. Não era casualidade que tantas apontassem para direções específicas. Das 800 linhas catalogadas, 62 convergem num ponto exato que os pesquisadores denominaram o centro cósmico de Nazca. A partir deste ponto, as linhas se estendem como os raios de uma roda gigante, cada uma apontando para eventos astronômicos específicos. 19 linhas apontam exatamente para o aglomerado estelar das Pleiades, não para onde as Pleiades estão agora, mas para onde estavam há 1500 anos, compensando pelo movimento próprio das estrelas e a precessão axial da Terra. Este cálculo requer um conhecimento astronômico que, oficialmente, não existia nas Américas até a chegada dos telescópios europeus. Mas as Pleiades são só o começo.
Outras linhas seguem o movimento da constelação de Órion com uma precisão que sugere séculos de observação continuada. Os astrônomos modernos confirmaram que essas linhas predizem exatamente a posição de Órion durante eclipses solares específicos que ocorreram entre os anos 500 e 550 e os 650 d.C. Como se predizem eclipses com séculos de antecipação? Os astrônomos babilônicos precisaram de mais de 1000 anos de observações registradas para desenvolver a capacidade de predição de eclipses. Os Nazcas o fizeram sem nenhum sistema de escrita conhecido para manter registros astronômicos a longo prazo. A complexidade aumenta quando se examina o calendário estelar, incorporado no design geral. Há exatamente 365 linhas, que formam padrões específicos, correspondendo não ao ano solar básico de 365 dias, mas ao ano sideral de 365,256 dias. Esta diferença de 0,256 dias é o que causa a precessão dos equinócios, um fenômeno que requer observações astronômicas extremamente precisas para detectar. Os gregos não calcularam a duração exata do ano sideral até o século II a.C., usando séculos de dados astronômicos acumulados. Os Nazcas estavam aplicando esse conhecimento em projetos de construção massivos 700 anos antes de Hiparco de Niceia descobrir a precessão. O observatório encoberto se torna ainda mais evidente quando se analisa como as linhas recriam a abóbada celeste no solo do deserto. É como se tivessem projetado um mapa tridimensional do céu sobre a superfície terrestre, mantendo as relações angulares exatas entre diferentes objetos celestes. As figuras geométricas funcionam como marcadores temporais astronômicos. Os trapezoides gigantes estão orientados para capturar as primeiras luzes do amanhecer durante solstícios e equinócios específicos. Os triângulos marcam as posições exatas onde certos planetas alcançam sua máxima elongação, o ponto mais afastado do Sol, segundo se vê da Terra. Essa informação é tecnicamente correta até o grau. Verificações com software astronômico moderno confirmam que as orientações são precisas para as datas de construção estimadas. Mas aqui vem o perturbador. Calcular essas posições requer conhecimento das órbitas planetárias, algo que a Europa não conseguiu até Kepler, no século XVII. Os padrões que seguem as órbitas de Vênus e Marte são particularmente desconcertantes. Vênus tem um ciclo sinódico de 584 dias, o tempo que demora para retornar à mesma posição relativa com respeito ao Sol e à Terra. Os Nazcas incorporaram esse ciclo em múltiplas figuras, mas não pararam aí. Também representaram um ciclo de 8 anos terrestres, que equivale exatamente a 5 ciclos venusianos. Uma relação matemática que permite predizer as posições futuras de Vênus com precisão. Esse padrão, conhecido como o pentagrama de Vênus, era desconhecido na Europa até que os astrônomos renascentistas começaram a usar matemáticas avançadas para estudar o movimento planetário. Marte apresenta desafios ainda maiores devido à sua órbita excêntrica e seu movimento retrógrado aparente. Predizer quando Marte parecerá mover-se para trás contra o fundo estelar requer cálculos trigonométricos complexos e um modelo heliocêntrico do sistema solar. Os Nazcas não só predisseram esses movimentos retrógrados, os incorporaram no design de linhas específicas, que marcam exatamente quando Marte entrará e sairá de retrogradação durante anos específicos. Isso implica um entendimento do sistema solar que, oficialmente, não existiu até Copérnico. Os ciclos de Saros adicionam outra dimensão de sofisticação astronômica. Este período de 18 anos, 11 dias e 8 horas, marca a repetição de eclipses solares e lunares. Os astrônomos babilônicos levaram séculos para descobrir esse padrão, e se considerava um dos logros mais avançados da astronomia antiga. Os Nazcas incorporaram múltiplos ciclos de Saros em suas construções,
criando linhas que marcam não só eclipses individuais, mas sequências completas de eclipses separadas por décadas. Algumas linhas apontam para posições onde ocorrerão eclipses que não se repetirão até o século 22. A precisão desses cálculos é verificável. Os astrônomos modernos usaram software especializado para confirmar que as predições incorporadas nas linhas de Nazca são corretas com margens de erro menores a 10 minutos de arco, menos de 1/3 do diâmetro aparente da Lua. Mas talvez o mais perturbador sejam as conexões com outros sítios astronômicos antigos que supostamente não tiveram contato com Nazca. Os alinhamentos de Stonehenge para o solstício de verão coincidem exatamente com linhas específicas de Nazca, compensando pela diferença de latitude. Angkor Wat, no Camboja, incorpora representações terrestres de constelações que são idênticas a padrões encontrados em Nazca, incluindo a mesma compensação por precessão axial. Os construtores de ambos os sítios usaram a estrela Draco como referência norte, uma escolha tecnicamente superior ao uso da estrela polar, mas que requer conhecimentos astronômicos muito mais avançados. As pirâmides de Gizé mostram alinhamentos estelares que são matematicamente idênticos a linhas específicas de Nazca, incluindo orientações para as mesmas estrelas de referência em Órion e Draco. A probabilidade de que essas coincidências sejam casuais é astronomicamente pequena. Essa sincronização global de conhecimentos astronômicos apresenta um quebra-cabeça histórico fundamental. Como desenvolveram culturas separadas por oceanos os mesmos conhecimentos técnicos avançados? Como chegaram independentemente às mesmas soluções matemáticas para problemas astronômicos complexos? As implicações são profundas. Ou houve uma difusão de conhecimentos astronômicos em escala global que não aparece em nenhum registro histórico, ou múltiplas civilizações desenvolveram independentemente capacidades científicas que rivalizam com nossos melhores observatórios modernos. Os números são incontrovertíveis, os cálculos são verificáveis, os alinhamentos são precisos. Os Nazcas dominavam a astronomia avançada que, segundo nossos livros de história, não deveria ter existido nas Américas até 1000 anos depois, e a aplicaram no projeto de construção mais ambicioso da história antiga, criando um observatório que continua funcionando 1500 anos depois de sua construção. Capítulo 5. Técnicas de construção sem explicação. Agora que entendemos a complexidade matemática e astronômica das linhas de Nazca, surge a pergunta inevitável: como diabos as construíram? Porque quando se examina os métodos de construção requeridos para conseguir essa precisão, encontra-se com técnicas que desafiam tudo o que sabemos sobre as capacidades tecnológicas das civilizações antigas. O método básico parece simples em teoria: remover seletivamente a camada superficial oxidada do deserto para revelar o solo mais claro que está embaixo. Mas quando se analisa a execução real, a simplicidade aparente se converte num pesadelo técnico de precisão industrial. A profundidade de remoção é exatamente 15 centímetros em toda a extensão das linhas. Não 14 centímetros, não 16 centímetros. 15 centímetros exatos mantidos ao longo de quilômetros de terreno irregular que inclui subidas, descidas, rochas enterradas e mudanças na composição do solo. Para manter essa profundidade uniforme, os trabalhadores precisavam conhecer a estrutura geológica do terreno com antecipação. Tinham que saber exatamente onde o solo mudaria de composição, onde encontrariam rochas enterradas, onde a camada de óxido férrico seria mais grossa ou mais fina. Isso requer estudos geológicos prévios de uma escala que rivaliza com os reconhecimentos modernos para projetos de construção massivos. Mas os Nazcas fizeram esses estudos sem equipamentos de perfuração, sem radares de penetração terrestre, sem nenhuma das ferramentas que consideramos essenciais para esse tipo de trabalho. A largura constante apresenta desafios técnicos ainda maiores. 15 centímetros exatos mantidos durante 15 quilômetros significa uma variação máxima de 2 centímetros.
uma margem de erro de 13%. Nossas máquinas de construção modernas, controladas por computador e equipadas com sistemas laser de guia, lutam para manter tolerâncias tão estritas em distâncias longas. Os Nazcas o fizeram com ferramentas que, segundo o registro arqueológico, consistiam em paus endurecidos ao fogo, pedras polidas para quebrar torrões e cordas de fibra vegetal para medição. O contraste entre as ferramentas disponíveis e os resultados obtidos é simplesmente absurdo. Uma análise de engenharia moderna estima que remover seletivamente a camada superficial com essas ferramentas primitivas permitiria um avanço máximo de 50 metros lineares por dia, com uma equipe de 10 trabalhadores experientes. Nesse ritmo, completar os 1.300 quilômetros de linhas documentadas teria requerido 26 mil dias de trabalho contínuo, 71 anos de construção ininterrupta. Mas as evidências arqueológicas sugerem que a maior parte da construção ocorreu num período muito mais curto, provavelmente entre 150 e 200 anos. Isso significa que múltiplas equipes trabalhavam simultaneamente em diferentes linhas, todas mantendo os mesmos padrões de precisão, sem meios aparentes de comunicação ou coordenação central. A logística de materiais apresenta obstáculos igualmente desalentadores. A população Nazca, em seu período de apogeu, se estima em 25 mil habitantes. Destes, um máximo de 5 mil poderiam ter sido trabalhadores especializados disponíveis para projetos de construção massivos. Mas construir as linhas no deserto requeria muito mais que mão de obra. Os trabalhadores precisavam de água, aproximadamente 4 litros por pessoa por dia no clima extremo do deserto. Para 5 mil trabalhadores, isso significa transportar 20 mil litros de água diariamente, desde fontes que estavam a quilômetros de distância. A água tinha que ser transportada em vasilhas de cerâmica, as únicas disponíveis nessa época. Cada vasilha pesava aproximadamente 2 kg vazia e podia transportar no máximo 10 litros de água. Isso significa 2.000 vasilhas cheias que deviam ser transportadas diariamente desde as fontes de água até os sítios de construção dispersos ao longo de 450 quilômetros quadrados de deserto. A alimentação adiciona outra dimensão logística. Os trabalhadores queimavam aproximadamente 3.500 calorias diárias em trabalho físico intenso sob o sol do deserto. Alimentar 5 mil trabalhadores requeria aproximadamente 15 toneladas de alimentos diários, tudo transportado desde as zonas agrícolas, que estavam a considerável distância dos sítios de construção. Não havia estradas. Não havia animais de carga disponíveis na região. As lhamas chegaram depois. Tudo tinha que ser transportado por trabalhadores humanos, carregando fardos através do terreno mais inóspito do continente. Manter essa operação logística durante décadas teria requerido uma organização estatal de uma eficiência que rivaliza com os melhores exércitos modernos. E tudo isso para criar arte que os próprios construtores nunca poderiam ver da perspectiva correta. Os instrumentos de medição apresentam talvez o mistério técnico mais profundo. Para conseguir a precisão documentada nas linhas, os Nazcas precisavam de instrumentos de nivelamento comparáveis aos níveis ópticos modernos. Precisavam de sistemas de triangulação para calcular distâncias sem linha de vista direta. Precisavam compensar pela refração atmosférica que desvia as linhas de vista no ar quente do deserto. Os teodolitos modernos, os instrumentos que usamos para esse tipo de trabalho, incorporam níveis de bolha de precisão, telescópios ópticos, círculos graduados de metal e sistemas de compensação atmosférica. Os Nazcas conseguiram a mesma precisão sem nenhuma dessas tecnologias. Como se mede ângulos com precisão de décimas de grau sem instrumentos graduados? Como se mantém linhas retas através de colinas e vales sem poder ver o destino final? Como se corrige pela curvatura terrestre sem conhecer exatamente a circunferência do planeta?
Os marcadores temporais encontrados ao longo das linhas sugerem um sistema de controle de qualidade extraordinariamente sofisticado. Esses pontos de referência, espaçados a intervalos regulares, deviam ser suficientemente precisos para guiar a construção, mas suficientemente discretos para não interferir com o resultado final. Alguns desses marcadores são pedras colocadas com precisão milimétrica que permanecem em seu lugar depois de 1500 anos. Outros são marcas talhadas na rocha natural que são visíveis só desde ângulos específicos. O nível de planejamento requerido para criar esse sistema de controle é comparável aos projetos de engenharia mais complexos do mundo moderno. E depois está a evidência de correção e ajuste durante a construção. Algumas linhas mostram mudanças sutis de direção que compensam por erros detectados durante o processo. Isso significa que os construtores tinham métodos para verificar a precisão de seu trabalho enquanto progredia, fazer correções quando era necessário e manter o padrão geral sem comprometer o resultado final. Essa capacidade de correção em tempo real implica um sistema de supervisão técnica que funcionava em escalas de quilômetros. Os supervisores tinham que poder detectar desvios de milímetros em linhas que se estendiam além do horizonte, comunicar correções a equipes dispersas e verificar que os ajustes se implementassem corretamente. Tudo isso coordenado sem rádios, sem telefones, sem nenhum sistema de comunicação a longa distância, exceto sinais visuais que tinham severas limitações no terreno montanhoso da região. Os Nazcas desenvolveram e aplicaram técnicas de construção que superam nossas capacidades modernas em aspectos fundamentais. Seus métodos eram mais precisos, mais duradouros e mais eficientes que os nossos. E o fizeram com tecnologia que, segundo todos os registros, não deveria ter sido capaz de produzir esses resultados. A lacuna entre as ferramentas disponíveis e os resultados conseguidos é tão grande que desafia a explicação racional dentro do paradigma histórico convencional. Capítulo 6. As pedras de Ica e outros artefatos controversos. Se as linhas de Nazca desafiam nossa compreensão das capacidades técnicas antigas, os artefatos encontrados na região circundante destroem completamente nosso entendimento do que essas civilizações sabiam sobre medicina, astronomia e tecnologia. Porque nas colinas próximas às linhas, enterrados no mesmo estrato geológico que confirma sua antiguidade, apareceram objetos que não deveriam existir. A história começa em 1961, quando o doutor Javier Cabrera da Arqueia, um respeitado cirurgião peruano, recebeu uma pedra gravada como presente de aniversário de um camponês local. O que viu talhado nessa pedra mudaria sua vida e desafiaria tudo o que a medicina moderna acreditava sobre suas próprias origens. A pedra mostrava uma cirurgia cardiovascular detalhada, não uma representação simbólica ou artística, mas um diagrama técnico preciso de um transplante de coração, completo com as conexões vasculares corretas, a sequência cirúrgica apropriada e até os instrumentos específicos necessários para cada passo do procedimento. O Dr. Cabrera, sendo cirurgião, reconheceu imediatamente a precisão técnica do que estava vendo. Cada detalhe era medicamente correto. A representação do bypass cardiopulmonar, a canulação dos grandes vasos, a preservação do sistema de condução elétrica do coração, tudo estava aí, talhado em pedra com uma precisão que rivaliza com os melhores textos médicos modernos. Mas isso era impossível. Os transplantes de coração não se realizaram até 1967, quando Christian Barnard completou a primeira operação bem-sucedida na África do Sul. E, no entanto, aqui havia um diagrama técnico completo do mesmo procedimento, talhado numa pedra que as provas geológicas datavam em mais de 1000 anos de antiguidade. Obcecado com entender a origem desse conhecimento impossível, o Dr. Cabrera começou a buscar mais pedras similares.
O que encontrou nos seguintes 20 anos de pesquisa construiu uma coleção de 11.000 pedras gravadas que representam um nível de conhecimento médico, astronômico e tecnológico que não se encaixa em nenhum paradigma histórico conhecido. As técnicas de gravação nas pedras apresentam seu próprio conjunto de mistérios técnicos. Os sulcos têm uma profundidade uniforme que varia entre 1 e 3 milímetros, mantida ao longo de designs extremamente complexos, que cobrem superfícies de até 60 centímetros de diâmetro. A precisão da gravação sugere ferramentas de metal duro, possivelmente aço temperado, mas as análises metalúrgicas da região não mostram evidência de tecnologia siderúrgica avançada durante o período relevante. Mais perturbador ainda, a pátina natural, a camada de oxidação que se forma na superfície das pedras expostas aos elementos, cobre uniformemente tanto a superfície original quanto os sulcos gravados. Essa pátina demora centenas de anos para se formar, e sua presença nas gravações confirma que as incisões são genuinamente antigas, não falsificações modernas. Os conhecimentos médicos representados nas pedras vão muito além dos transplantes cardiovasculares. Há representações detalhadas de neurocirurgia que incluem craniotomias, extirpação de tumores cerebrais e até procedimentos de estimulação cerebral profunda que não desenvolvemos até finais do século XX. Uma série de pedras mostra cesáreas realizadas com técnicas que incluem anestesia epidural, controle de sangramento mediante cauterização e sutura de múltiplas camadas que segue exatamente os protocolos cirúrgicos modernos. Os diagramas incluem representações precisas da anatomia uterina, a posição fetal e até as complicações potenciais e seus tratamentos. Mas o mais desconcertante são as representações de pacientes conscientes observando suas próprias cirurgias mediante o que parece ser projeção de imagem em tempo real. As pedras mostram dispositivos que projetam imagens tridimensionais do interior do corpo humano, permitindo aos pacientes ver exatamente o que estão fazendo os cirurgiões durante a operação. Essa tecnologia de imagem médica em tempo real não existiu até o desenvolvimento dos ultrassons nos anos 1950. Seguidos pelas primeiras tomografias computadorizadas nos anos 1970. E, no entanto, aqui está representada em pedras que precedem essas tecnologias por mais de 1000 anos. As representações astronômicas nas pedras de Ica adicionam outra dimensão de conhecimento impossível. Há mapas estelares precisos que mostram constelações do hemisfério sul com um nível de detalhe que requer observação telescópica. As posições das estrelas individuais, suas magnitudes relativas, inclusive as nebulosas e aglomerados globulares, estão representados com exatidão fotométrica. Particularmente intrigantes são as representações de cometas com períodos de retorno específicos. Uma série de pedras mostra o cometa Halley em múltiplas passagens, incluindo predições precisas de suas aparições futuras, que se confirmaram corretas até as datas mais recentes. Calcular as órbitas cometárias requer matemáticas gravitacionais avançadas, que não desenvolvemos até Newton e Kepler. Outras pedras mostram conhecimento detalhado de planetas exteriores que são invisíveis sem instrumentos ópticos. Há representações precisas de Urano com seus anéis característicos, Netuno com seu sistema de luas, e inclusive o que parece ser Plutão com Caronte, sua lua principal. Esses objetos não foram descobertos pela astronomia ocidental até os séculos XVIII, XIX e XX, respectivamente. Mas talvez as representações mais perturbadoras sejam as que mostram o que parecem ser dinossauros interagindo com figuras humanas. Os detalhes anatômicos dessas criaturas são paleontologicamente corretos, incluindo espécies específicas como Triceratops, Stegosaurus e vários tipos de saurópodes, que coincidem exatamente com reconstruções científicas modernas baseadas em evidência fóssil.
O problema óbvio é que os dinossauros se extinguiram há 65 milhões de anos, muito antes do aparecimento dos humanos. Como representaram os antigos peruanos criaturas que não deveriam ter conhecido? Os céticos argumentam que essas representações são falsificações modernas baseadas em conhecimentos paleontológicos do século XX. Mas as análises geológicas das pedras contam uma história diferente. As pedras provêm de estratos geológicos específicos que datam do período Pleistoceno, confirmado mediante datação radiométrica independente. A pátina superficial que cobre as gravações foi analisada mediante espectrometria de massas, confirmando sua formação durante períodos de centenas de anos. Os artefatos metálicos encontrados em associação com as pedras apresentam seus próprios enigmas tecnológicos. Há fragmentos de ligas que incluem metais que não existem naturalmente na região, requerendo técnicas de refinação que implicam fornos capazes de alcançar temperaturas superiores a 1.500 graus centígrados. As análises de composição revelam ligas de titânio, cromo e elementos de terras raras que não foram isolados pela química ocidental até o século XIX. Mais perturbador ainda, algumas amostras contêm isótopos artificiais que só podem ser produzidos mediante bombardeio de nêutrons em reatores nucleares. Os têxteis associados com os sítios das pedras incluem fibras que não coincidem com nenhuma espécie vegetal ou animal conhecida da região. As análises microscópicas revelam estruturas celulares que não existem na natureza, sugerindo fibras sintéticas produzidas mediante processos que não desenvolvemos até a revolução petroquímica do século XX. As cerâmicas mostram designs fractais, matematicamente precisos que requerem cálculos computacionais para gerar. Os padrões se repetem em múltiplas escalas, mantendo proporções exatas que seguem sequências matemáticas complexas. Criar esses designs manualmente, sem computadores, teria requerido conhecimentos matemáticos que rivaliza com nossos melhores matemáticos contemporâneos. Os instrumentos musicais encontrados na área incluem flautas com frequências especificamente calibradas para produzir efeitos neuronais mensuráveis. As frequências coincidem exatamente com as que a neurociência moderna identificou como ótimas para induzir estados alterados de consciência, melhorar a concentração ou facilitar a memorização. Esses instrumentos não produziam simplesmente música. Eram dispositivos de neurologia aplicada, projetados com conhecimento preciso de como as ondas sonoras específicas afetam a atividade cerebral humana. Essa compreensão da neuroacústica não existiu na medicina ocidental até as últimas décadas do século XX. Cada um desses artefatos, individualmente, poderia ser explicado como coincidência, falsificação ou interpretação errônea. Mas, coletivamente, representam um padrão de conhecimentos técnicos avançados que desafia a explicação dentro do paradigma histórico convencional. A pergunta não é se esses artefatos são genuínos. As evidências físicas são demasiado convincentes para ignorar. A pergunta é: como uma civilização antiga desenvolveu conhecimentos que nós apenas estamos começando a dominar? E por que desapareceram esses conhecimentos da história humana durante mais de 1000 anos? Os artefatos de Ica sugerem que nossa compreensão da história tecnológica humana está fundamentalmente incompleta. Há capítulos perdidos, conhecimentos esquecidos e capacidades técnicas que existiram e desapareceram sem deixar registro em nossos livros de história. Capítulo 7. Conexões globais e teorias alternativas. Depois de examinar as evidências de Nazca, as linhas impossíveis, a precisão matemática, os conhecimentos astronômicos, as técnicas de construção avançadas e os artefatos tecnologicamente anacrônicos, surge uma pergunta inevitável. São únicos esses fenômenos ou representam algo muito maior que abrange toda a história humana antiga?
A resposta é perturbadora, porque quando começamos a buscar sítios similares ao redor do mundo, encontramos um padrão global de conquistas técnicas impossíveis que sugere uma história humana muito mais complexa do que nossos livros de texto admitem. Göbekli Tepe, na Turquia, datado em 11.500 anos de antiguidade, apresenta construções megalíticas que requerem conhecimentos de engenharia estrutural, astronomia e organização social, que supostamente não existiram até milhares de anos depois. Os pilares de pedra, alguns pesando mais de 50 toneladas, foram cortados, transportados e erguidos com uma precisão que rivaliza com a construção moderna. Mas o mais perturbador são os alinhamentos astronômicos. Assim como Nazca, Göbekli Tepe incorpora orientações precisas para constelações específicas, compensando pela precessão axial com cálculos que requerem séculos de observação astronômica continuada. As mesmas matemáticas, as mesmas compensações, separadas por 6.000 anos e 12.000 quilômetros. Pumapunku, na Bolívia, apresenta cortes de pedra com tolerâncias de menos de 1 milímetro, conseguidos em diorita, um dos materiais mais duros do planeta. Os blocos incluem ângulos de 90 graus perfeitos, superfícies planas que variam menos de 2 milímetros em vários metros de comprimento e sistemas de encaixe tão precisos que não cabe uma folha de papel entre as uniões. Esses níveis de precisão requerem ferramentas de diamante industrial e maquinaria de controle numérico, mas as análises arqueológicas não mostram evidência de tecnologia metalúrgica avançada no período de construção. É o mesmo padrão que vemos em Nazca, resultados que requerem tecnologia avançada, conseguidos com ferramentas primitivas. A Ilha de Páscoa adiciona outra dimensão ao mistério global. As estátuas Moai não só são impressionantes por seu tamanho, mas por suas orientações astronômicas precisas. Estão alinhadas para eventos celestes específicos, incluindo solstícios, equinócios e a aparição de constelações particulares. Mas aqui vem o realmente estranho. Os alinhamentos astronômicos da Ilha de Páscoa coincidem exatamente com os de Nazca, compensando pela diferença de latitude. É como se os construtores de ambos os sítios tivessem usado o mesmo manual de instruções astronômicas. O mecanismo de Anticítera, descoberto num naufrágio grego do século I a.C., é um computador analógico que prediz eclipses, calcula as posições de planetas e compensa por irregularidades nas órbitas lunares. Sua sofisticação tecnológica não foi igualada até os relógios astronômicos do século XVIII. As engrenagens de bronze do mecanismo estão calibradas com uma precisão que requer ferramentas de medição e técnicas de manufatura que supostamente não existiram até a Revolução Industrial. E, no entanto, aí está, funcionando perfeitamente depois de 2.000 anos debaixo da água. Os paralelos não se limitam à tecnologia. Os mitos e lendas de culturas separadas por oceanos contêm elementos idênticos que sugerem contato ou herança comum. As histórias de mestres que ensinaram conhecimentos avançados a civilizações primitivas aparecem em tradições orais da América, Ásia, África e Europa. Esses mestres são consistentemente descritos como possuidores de conhecimentos técnicos avançados, capazes de manipular pedra com precisão impossível, conhecedores de astronomia e matemáticas complexas, e portadores de tecnologias que parecem mágicas para os observadores antigos. As descrições físicas desses mestres também são notavelmente consistentes entre culturas que supostamente não tiveram contato. Altos, de pele clara, com conhecimentos que abrangiam medicina, astronomia, agricultura e construção. Apareciam subitamente, ensinavam durante períodos específicos e depois desapareciam com promessas de retorno futuro. Os viracochas dos Andes, os Neteru do Egito, os Anunnaki da Mesopotâmia, os Tuatha Dé Danann da Irlanda, todos compartilham características similares e papéis idênticos no desenvolvimento das civilizações que supostamente educaram.
A distribuição geográfica desses conhecimentos técnicos avançados desafia a explicação mediante difusão cultural convencional. Estamos falando de técnicas idênticas, aparecendo simultaneamente em continentes separados por oceanos, em épocas anteriores a qualquer contato marítimo documentado. As evidências geológicas adicionam outra dimensão perturbadora ao quebra-cabeça. Múltiplos sítios ao redor do mundo mostram evidência de eventos cataclísmicos que ocorreram aproximadamente ao mesmo tempo, entre 12.000 e 10.000 anos atrás. Camadas de sedimento que indicam inundações massivas, evidências de impactos de meteoritos, sinais de mudança climática abrupta e global. É coincidência que os sítios com tecnologia mais avançada, Göbekli Tepe, Pumapunku, as estruturas subaquáticas perto do Japão, todos datem de períodos imediatamente anteriores ou posteriores a esses eventos cataclísmicos. Uma possibilidade inquietante é que esses sítios representem os restos de uma civilização tecnologicamente avançada que foi destruída por catástrofes naturais globais. Os sobreviventes teriam transmitido fragmentos de conhecimentos técnicos às populações primitivas que encontraram, explicando tanto as capacidades técnicas impossíveis quanto as lendas universais de mestres instrutores. Essa hipótese de civilização perdida explicaria por que vemos conhecimentos técnicos avançados aparecendo subitamente no registro arqueológico sem desenvolvimento gradual. Por que as técnicas mais sofisticadas aparecem nos estratos mais antigos, seguidas por períodos de declínio tecnológico? Por que culturas separadas desenvolveram as mesmas soluções para problemas técnicos complexos? Mas há outra possibilidade ainda mais inquietante. Os artefatos anômalos, os conhecimentos impossíveis, as técnicas sem explicação poderiam indicar intervenção de uma fonte externa. Não necessariamente extraterrestre, embora essa possibilidade não possa ser descartada completamente, mas de uma civilização humana tecnologicamente avançada, cuja existência não aparece em nossos registros históricos. As análises isotópicas de alguns materiais encontrados nesses sítios revelam composições que não ocorrem naturalmente na Terra. Elementos com rátios isotópicos que só podem ser produzidos mediante processos industriais avançados ou bombardeio de alta energia. Ligas que requerem tecnologia metalúrgica que supostamente não existiu até o século XX. As implicações são profundas. Se esses materiais são genuinamente antigos, e as evidências físicas sugerem que são, então alguém tinha acesso à tecnologia industrial avançada em épocas pré-históricas. Os testemunhos históricos adicionam outra camada de mistério. Referências a seres do céu aparecem em textos antigos de múltiplas culturas, descritos como possuidores de tecnologia que parecia divina aos observadores da época. Veículos que voavam, armas que geravam luz e calor intenso, conhecimentos que abrangiam disciplinas que as culturas locais não haviam desenvolvido. Esses não são necessariamente testemunhos de visitantes extraterrestres. Poderiam ser descrições de tecnologia humana avançada, vista da perspectiva de culturas mais primitivas. Um helicóptero pareceria divino a alguém que nunca havia visto nada mais avançado que uma canoa. Um laser seria indistinguível de magia para alguém cuja tecnologia mais sofisticada era o fogo. A pergunta fundamental não é se existiram civilizações,